Tem bastante pergunta interessante. Eu gostei das perguntas. Vocês estão estudando muito. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Masterclass em Homeopatia. E esse vídeo será sobre perguntas e respostas rumo ao simílimo. Eu queria falar com vocês hoje sobre esse livro. Olha, esse livro aqui, tem um aluno me perguntando sobre esse livro. Chama Marcelo, o aluno. Esse livro aqui, eu comprei no exterior esse livro, mas ele é excepcional. Vermeulen, que ele chama. Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Vermeulen, né? Esse livro é super fino, vocês vão ler rapidinho. É um livro a gente chama de consulta. E por que eu estou falando desse livro? Porque ele tem matérias médicas, de matéria médica, ok? De matérias médicas até então que a gente custa encontrar em outros livros. E tem muitas matérias médicas atualizadas. Quando eu falo atualizadas, são novas inseridas nesse compêndio. Então, vale a pena adquirir. Ele não é barato, vocês vão comprar geralmente em dólar. Não fique triste, mas vale a pena o investimento, porque às vezes quando eu quero pensar em algum medicamento diferente ou coisa assim, esse é um livro que eu tenho consultado bastante. Livros são super bem-vindos e infelizmente eles são um pouco caros, né? Pouco. Mas livro de homeopatia é um investimento, né? Mas vale a pena. Apesar de ser grosso e as letras um tanto quanto pequenininhas, a matéria médica é separada como se fosse uma matéria médica de padrão, que a gente chama. O que é? Ele vai da hierarquia maior para a menor hierarquia. Então, ele sempre começa com o mental, chegando até, por exemplo, pele. É importante esse livro para consulta, principalmente matérias médicas mais recentes, né? Experimentadas e pesquisadas. Então, essa é minha dica para você, que é um livro muito legal, né? Não estou recebendo nada de marketing, mas é bem legal esse livro, vale a pena vocês estudarem, certo? Bom, vamos começar o nosso vídeo falando sobre as perguntas e respostas, perguntas que o pessoal fez durante já vou voltar, e voltei, sobre a semana, e tem bastante pergunta interessante. Eu gostei das perguntas. Vocês estão estudando muito. Então, vamos lá para a primeira. A primeira foi a Rosângela que me fez essa pergunta, que falou sobre o que eu tomo depois que vacinei para a Covid-19. Bom, essa é uma pergunta muito ampla e genérica, mas vamos lá. Se você for pegar a nossa linha de conduta e linha terapêutica, sempre a gente pensa em tuia para tomar depois que você tomou uma vacina, qualquer que seja ela. Contudo, porém, todavia, as vacinas não são feitas mais como elas eram feitas antigamente. Se você for analisar a questão Dr. Burnet sempre enfatizou a questão de vacinose, ou seja, vacinose são os maus efeitos que a vacina nos trazem após a vacinação. A primeira linha de conduta é tomar tuia, 30 CH, fim. Depois de tomar uma dose antes da vacina e depois da vacina, ok? Só que nós temos um agravante nesse momento. As vacinas de Covid, a grande parte das vacinas, elas são feitas de RNA mensageiro, ou seja, a gente chama isso de um medicamento de DNA recombinante, vamos dizer assim, o nome científico disso, ou seja, ela faz uma mudança no seu RNA para ter um poder de resposta frente ao sistema imunológico da invasão de um vírus que seja. Então, antes do vírus te atacar, vamos dizer assim, você faz com que o seu sistema imunológico ele responda com certas
de certa forma, vamos dizer assim, de certa maneira, é para produzir aquele anticorpo caso você tenha contato com o Covid e responda da melhor forma possível, ok? Como é um medicamento ou uma vacina diferente, ou seja, diferenciada, não é mais daquela forma que é feita, principalmente as mais modernas, né, as mais, vamos dizer assim, as mais atualizadas, as mais inovadoras, vamos dizer assim, né? Tuia não tem agido tão prontamente e o resultado não é tão satisfatório como alguns pesquisadores, professores, cientistas e como eu, assim, das práticas não funcionam tão bem. Então eu fui pesquisar o que nós poderíamos fazer a respeito dessas novas vacinas, que a gente chama novas vacinas porque tem uma tecnologia diferenciada, ok? Bom, eu fui pesquisando e vacinas que elas têm um efeito na questão do trato respiratório, ou seja, de adenovírus, feito de adenovírus, elas estão sendo respondidas assim, bem rapidamente com alguns medicamentos, que são arsênico e carcinosino. Aí você fala, carcinosino? Arsênico? Sim. Por que eu falo com vocês de arsênico? Porque o arsênico, ele trabalha a questão do cancerinismo. É um medicamento também antipsórico, etc, etc. Mas ele é um medicamento que trabalha vários segmentos do nosso corpo. E quando você for analisar esse tipo de vacina, a atuação que ele está tendo passa por arsênico e passa por carcinosino. Outro detalhe quando eu falo para você de carcinosino é porque o carcinosino ele deleta células inflamatórias. Quando a gente fala deleta, é que ele drena rapidamente a questão das células respiratórias. Outro medicamento que vocês podem associar ruta e tuia. Você vai me falar, ruta? Tuia? Sim. Quando a gente vai analisar medicamentos que combinados, eles fazem uma mudança no nosso DNA, você pode ter certeza que vai passar por esses 4 medicamentos. O arsênico, a ruta, carcinosino e a tuia. E para completar, calcária fosfórica. Eu vou ter que tomar isso tudo? Não necessariamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente quer tratar uma doença no nível sistêmico, profundo e que atinge a nossa expressão gênica, ou seja, a formulação dos nossos genes, vamos dizer assim, muito estruturalmente, nós temos que passar por esses medicamentos. Lembro uma vez que eu, não sei se vocês já assistiram esse vídeo ou esse tema a respeito do cancerinismo. O cancerinismo, ele passa necessariamente por uma mudança de DNA de sua replicação, para não repetir. Então, esses medicamentos são os eleitos na hora de nós tratarmos a questão do cancerinismo. E essas vacinas têm a ver com cancerinismo? Tem a ver com a expressão gênica e a mudança da nossa ligação entre os RNAs e, consequentemente, DNA. Não sei até quando isso, porque isso está em pesquisa ainda. Porém, a gente fica morrendo de medo do que pode acontecer. Então, na minha prática, quando a pessoa fala assim, você vacinou? Vacinei. Você teve alguma reação? Não. Aí você fala, realmente não teve? Aí a gente começa a pesquisar. Até agora, eu não vi pessoas que tomaram essa vacina e não tiveram nenhum tipo de reação. Porque na bula dessas vacinas, vocês vão ver escrito por lá